Quando o ortopedista vira paciente, tem uma fratura. É isso mesmo, foi o que aconteceu comigo. Nesse momento mesmo que eu tô falando com vocês. Eu tô com uma fratura de arco costal, uma fratura de costela, como alguns dizem, né? Eu decidi trazer um pouquinho de conteúdo sobre essa fratura, agora não só com a posição de médico, mas também de paciente vivenciando isso aí. Bem, meu nome é Giovanni Andrade, eu sou médico, ortopedista e traumatologista, atuo principalmente atendendo crianças na ortopedia pediátrica. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a fratura de arcos costais. O que aconteceu comigo? Então eu estava lá praticando jiu-jitsu, uma posição que chama 100 kg, né, que o adversário fica ali por cima tentando subjugar você e você aqui no chão, né, que o jiu-jitsu é basicamente uma arte de torções, né, de quedas, e você vai tentando algumas torções e tem algumas posições de vantagem. Uma delas é o 100 kg, que o adversário fica por cima aqui, no peito a peito aqui, tentando deixar você colado no chão, né, para tentar uma finalização, alguma coisa assim. E aí nessa força aqui, eu não sei se ele tentou colocar o joelho, na verdade eu nem lembro direito o que aconteceu, mas aí eu senti aquela, na hora parece assim uma distensão muscular, sabe? Você tem aquela puxada assim, aquela fisgada. Ixi, onda é essa, meu irmão? Pronto, foi o que eu senti. E aí, tanto que eu tentei respirar, não, só um pouquinho aqui, peraí, pra ver se eu conseguia até continuar ali na luta, né? E aí eu vi que não ia dar, né? Eu senti mesmo que quando eu respirava mais fundo, começou a doer. E aí começa a vir a dor. E aí eu senti que tinha alguma coisa ali, possivelmente uma fratura, alguma coisa. A lesão que eu tive não é exatamente uma fratura de arcos costais. Eu tive uma fratura da cartilagem, que é bem mais incomum. Na verdade, é mais comum até na população idosa. Tô ficando meio velho aí, na verdade. Bem, mas também pode acontecer, principalmente com esse mecanismo específico do jiu-jitsu em pacientes mais jovens. Eu tô no meio do caminho aí, tem uns cabelinhos brancos aqui, então as duas coisas estão batendo, para jovem e para idoso. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fraturas de arcos costais, tá certo? Primeira coisa, quando o médico, né, o ortopedista, essa experiência de médico, ortopedista ou qualquer médico virando paciente, é uma coisa que sempre que a gente passa por essa situação a gente aprende muito. Mesmo quando é com nossos filhos, quando é com a esposa, quando é com alguém da família, a gente aprende muito com a experiência também. A gente vê o outro lado, a gente tem empatia, mais empatia com o que os nossos pacientes passam. Tá? É óbvio que a gente não deve aprender a ter empatia somente com o que a gente vivencia, mas de fato é uma oportunidade de muito aprendizado. Eu sei valorizar muito mais a dor de um paciente a partir do momento que eu passei por algumas experiências que eu senti dor. Dessas é essa agora, né? Então, aquele paciente que chega na emergência com dificuldade de respirar e tudo mais, que você tá ali, você entende e tal, mas quando você sentiu aquilo, sabe, você se esforça ainda mais para poder aliviar da melhor forma possível, né? Você vai dar uma dica para o paciente ali que funciona muito melhor para você, uma posição de dormir, uma coisa que às vezes o livro não coloca para você, mas a vivência te dá, e aquela tua noção de anatomia, das fundamentações daquilo ali, acabam te ajudando a superar um pouquinho aquilo ali. E aí você pode passar essa experiência para o seu paciente. A primeira coisa é isso, a experiência de médico passando por uma lesão. Então é muito importante e é muito interessante para que você desenvolva ainda mais a sua empatia. Segundo lugar, em relação às fraturas de arcos costais. Geralmente essa é uma lesão que não é a especialidade do ortopedista em si. Por quê? Porque as fraturas de arcos costais, né? Eu já até tenho um vídeo aqui falando sobre fraturas que o ortopedista não trata, que são aqui mandíbula, maxila, né? Mandíbula, fraturas de crânio, fraturas de arcos costais. São lesões que geralmente os ortopedistas não tratam. Quem trata essas lesões, no caso de arcos costais, são geralmente cirurgiões torácicos e dessa região aqui, bucomaxilofacial, neurocirurgião. Então, o ortopedista, a gente trata, certo? Então, assim, fratura de arcos costais, por exemplo, às vezes vem pra gente na emergência, a gente faz ali, que basicamente é analgesia, remédio para dor. Mas quando tem alguma complicação, são complicações relacionadas ao pulmão. E aí essas complicações geralmente são tratadas por cirurgiões gerais ou por cirurgiões torácicos, que seriam os especialistas aí nessa área. Tanto que quando você tem alguma lesão de arcos costais, que raras às vezes precisa fixar, precisa fazer uma cirurgia, essa cirurgia é feita assim por cirurgiões torácicos, tá certo? Então, como eu já falei, basicamente o tratamento dessas fraturas é conservador. Casos raros, né, múltiplas fraturas aqui, quando você tem algumas lesões associadas, pode ser necessário um tratamento cirúrgico. Mas é algo mais grave, que geralmente você vai estar internado ali para fazer aquele tratamento.
E o tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, envolve a principal medida é realmente a analgesia, é o controle da dor. Hoje o entendimento que a gente tem é que o paciente não deve sentir dor para a gente ir tratando, a gente tem que trabalhar para evitar ao máximo que o paciente seja exposto ao estímulo da dor. Então, a gente tem que tratar bem essa dor. Você já tem que entrar de cara com remédios fortes para dor, né? E eu não vou dizer aqui quais medicações, mas geralmente não vai envolver só uma medicação, envolve também outras classes de medicamentos, além de anti-inflamatórios e tudo mais, para que você possa realmente não desenvolver complicações. Como essa região das costelas tem muitos nervos ali próximos, acaba sendo uma fratura muito dolorosa e dificulta até de respirar, né? Então você quer evitar esse tipo de complicação. E isso envolve você ter uma analgesia muito boa, um bom controle da dor, tá certo? Eu tô gravando. Qualquer coisa. O que você quer? O tratamento de analgesia envolve analgesia ali multimodal. Você faz mais de um tipo de analgésico, geralmente, para tentar aliviar essa dor. Na verdade, para tentar até fazer com que o paciente seja o mínimo possível exposto a esse estímulo ali, tá certo? Existe mais de um tipo de lesão dessa região dos arcos costais, como eu falei. Existe a que chama de popped rib, que é quando meio que luxa a costela, né? O arco costal ali, da cartilagem. Existe também a lesão da própria cartilagem, que foi o que aconteceu comigo, e existe a fratura mesmo dos arcos costais, além de contusões, outras lesões ali. Então, a analgesia, como eu falei, ela tem que ser ali uma analgesia bastante eficiente, né? Algumas medidas, existem órteses, coletes que, né, para tentar ali proteger e tudo, mas um repouso relativo, tá? Para a maioria das lesões, que se indica hoje é um repouso relativo, você não fica ali paciente deitado o dia inteiro. Isso, na verdade, vai favorecer a ter complicações pulmonares. Então, o paciente tem que respirar, né? Tem que fazer uma fisioterapia precoce, de preferência, exercícios respiratórios, cimentos, né? Vão trabalhar a mobilidade ali da caixa torácica para que você não tenha certas complicações. Bem, para que você não tenha as complicações relacionadas a dores crônicas, que é o risco de você ter esse tipo de lesão e não tratar da forma correta a dor. No lugar de você ter uma lesão que vai colar ali com 6 semanas a 8 semanas, ela vai demorar aí 3 meses, 4 meses, 6 meses e ficar aquela dor ali neuropática, né, da inflamação ali do nervo que passa perto dos arcos costais. Tá? Uma boa dica que eu dou aí é se achar uma posição melhor, às vezes elevar um pouquinho a cabeceira mais da cama, vai ter que se acostumar um pouco a dormir do dorsal mesmo, né? Se você dorme de bruços aí, é o que está acontecendo comigo, tem que dormir com a barriga para cima, né? Do dorsal, evitar movimentos mais bruscos, certo? E começar uma mobilidade precoce. Se você fica muito nessa de proteger demais, parar de fazer todas as suas atividades, isso vai acabar sendo prejudicial para o seu tratamento. Então você tem que ter essa mobilidade, obviamente, sob a orientação de um profissional, né? Conversa ali com o fisioterapeuta, com o ortopedista ou com o cirurgião torácico que está te acompanhando, para que ele possa orientar os movimentos que você vai poder fazer, né? Inclusive algumas atividades físicas você vai poder fazer, tá certo? Desde que elas não cheguem a prejudicar mais ali e atrasar o processo de consolidação. Abandonou esse conceito que você não pode fazer mais nada e tem que ficar ali só numa cama, deitado, tomando os remédios, tá bom? É o contrário, movimento mais cedo para que você se recupere mais rápido. Uma lesão chatinha, realmente, né? Tô aqui sentindo uma dor danada, às vezes dá uma pontada assim, né? Que quando tem um movimentozinho no foco da fratura. Mas cada dia, tô 4 dias de lesão hoje, né? No dia após eu realmente mal tava podendo respirar. E agora já tô bem mais tranquilo, tô me mexendo bastante, fazendo os exercícios respiratórios, tomando a medicação para dor. E isso tem me ajudado muito. E vai funcionar para vocês também, tá bom? O importante é que vocês tenham uma boa orientação do profissional que acompanha. E é isso, tá bom? Se você gostou, curte aí, se inscreve no canal, ative as notificações e envie esse vídeo para alguém que possa achar o conteúdo interessante. Valeu!